Graça e paz, meus irmãos. Você que está em casa, Deus abençoe também a sua vida. Aqueles que ainda ouvirão esta palavra, Deus também abençoe você. Nós estamos aqui para, mais uma vez, louvarmos o nome do Senhor, mas também para ouvir o que Deus tem a nos dizer nesta manhã, através deste tema tão propício para 20 anos da igreja que estamos completando agora nos dias 27, né? Vai ser 25, 26, 27, 24, 25, 26, 27, né? 4 dias, de domingo a quarta-feira. E esse tema, compartilhando graça e misericórdia, é um tema muito propício para o momento de 20 anos. 20 anos de igreja organizada, como igreja. Mas não devemos nos esquecer do que aqui já foi plantado há uns 6, me parece, 6 ou 7 anos de congregação, de trabalho, né? Eu acho que é isso, né, Ana? 6 anos, 7 de congregação? Não ouvi. Ela está dizendo, acho que é. Ana é uma das pessoas pioneiras, das irmãs pioneiras neste trabalho aqui. E nós nos alegramos no Senhor, porque nasceu no coração de Deus, há muito tempo atrás. Outros pioneiros vieram, começaram esta obra e hoje estamos aqui. 20 anos já de igreja, né? Formando, né? 20 anos comemorando a graça e a misericórdia de Deus sobre nós. Nós vamos novamente orarmos. Novamente estamos entrando no trono da graça de Deus através da oração, agradecendo a Deus por esta oportunidade, por esta igreja. E que quando eu falo igreja, entenda-se que a igreja é o corpo de Cristo que somos nós, não é? Cada um de nós. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, Pai bondoso, cheio de graça, cheio de misericórdia e bondade, nós, nesta manhã, nos alegramos no Senhor. Esta manhã de domingo, em que temos este privilégio de estar em Tua casa e ouvir a Tua palavra. Nós queremos, Senhor, agradecer também por aqueles que estão, ó Deus, pelo Facebook, por aqueles que estão em seus lares ou talvez até em seus ambientes de trabalho. Nós queremos agradecer pela vida de cada um deles e pedir ao Senhor que neste momento agora fale ao nosso coração, que o Senhor neste momento também, Senhor, traga cativo todo pensamento ao Senhor, que nenhum outro pensamento venha ao nosso coração e à nossa mente, a não ser de querer ouvir a palavra do Senhor, através da sua palavra que será aqui lida. Nós queremos pedir, Senhor, encarecidamente que o Senhor fale conosco, porque nós oramos confiadamente no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Compartilhando graça e misericórdia. O texto é lá na segunda epístola de João, o versículo 3. Segunda epístola de João, versículo 3. Que diz assim: graça, misericórdia, paz, da parte de Deus Pai e da parte de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Amém? O texto está aqui, mas eu não vou me deter a este texto para trazer a reflexão que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Eu quero estar em cima do tema, compartilhando graça e misericórdia,
no livro do profeta Jonas. E para isso eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no texto de Jonas, do livro de Jonas. O livro de Jonas fica depois de Obadias, no Antigo Testamento. Amós, Obadias, aí vem o livro de Jonas, que fica antes do de Miqueias. Então, se você encontrou o livro de Miqueias, é antes do livro de Miqueias. E se você encontrou o livro de Obadias, de Amós, Obadias, é depois do de Obadias. Nós vamos ler no capítulo 3, versículo 2 em diante. Jonas, capítulo 3, a partir do versículo 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e lhe proclama a mensagem que eu te ordeno. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. E começou Jonas a entrar pela cidade, fazendo a jornada de um dia, e clamava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram-se de saco, desde o maior deles até o menor. A notícia chegou também ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, e despindo-se do seu manto e cobrindo-se de saco, sentou-se sobre cinzas, e fez uma proclamação e a publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam nem bebam água, mas sejam cobertos de saco, tantos os homens como os animais, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus, e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Este livro de Jonas, ele é bem pequeno, só tem 4 capítulos. Mas por que eu trago esse texto para falar deste tema, compartilhando graça e misericórdia? Porque eu me reporto a esse texto e lembro de graça e misericórdia. É porque esse texto demonstra o quanto Deus ama o pecador. Não ama o pecado, mas ama o pecador. Ama aqueles que estão afastados dele. Ama aqueles que andam em aflição. Andam errantes. Andam distantes. Porque é da vontade de Deus que nenhum se perca. Nenhum. Mas que todos se cheguem à salvação. E então, quando eu olho para o livro de Jonas, a gente percebe um profeta, logo no início do livro, um profeta que se esquiva da sua responsabilidade, um profeta que foge do seu compromisso de profeta, que era trazer o recado de Deus para a vida das pessoas. Ele foge do seu compromisso, da sua responsabilidade, por temer a missão, por ter medo daquilo que poderia lhe acontecer. Ora, Nínive era uma cidade que tinha em seus habitantes pessoas muito cruéis,
Era uma cidade que os seus homens, os seus habitantes, eram violentos, cruéis. Eles não tinham misericórdia. Eles não procediam com compaixão com seus inimigos. Pelo contrário, a maneira como eles tratavam seus inimigos era conhecida por toda aquela região. Então, talvez tenha sido essa ou este um dos motivos de Jonas não querer ir para Nínive. E nós vamos encontrar lá no capítulo 1, quando Deus pela primeira vez dirige a sua palavra para Jonas. E ele diz no versículo 2, levanta-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus é um Deus de graça e de misericórdia, mas Ele não compactua com o pecado. Deus é um Deus santo. Ele não pode conviver com o pecado que tanto lhe ofende, que tanto lhe agride. Esse pecado que é exercido pelas pessoas. E Deus, nessa manifestação de graça, e entendamos graça como um favor imerecido, Ele é oferecido, esta graça ela é oferecida aos moradores de Nínive, quando Deus envia Jonas àquela cidade. Mesmo sendo uma cidade corrupta, uma cidade idólatra, uma cidade distante de Deus, o amor de Deus por aquela cidade era grande. A graça para com eles também era notória. E quando esta graça foi dispensada sobre aquela cidade, sobre aqueles moradores, Deus estava demonstrando o seu grande amor pela vida deles e queriam que eles reconhecessem o seu erro, o seu pecado, se arrependessem para viver um novo tempo. Neste ano em que comemoramos, neste mês que comemoramos 20 anos, a graça de Deus chegou a este lugar. Há mais de 20 anos, contando com o tempo de congregação, este lugar, Boa Vista de São Caetano, foi acolhido por Deus, foi visto por Deus, com um olhar de misericórdia e graça. Porque havia pessoas aqui que precisavam ter as suas vidas transformadas, ter as suas vidas mudadas para a glória de Deus. E para que elas fossem libertas do seu pecado e pudessem viver em novidade de vida. E Deus olhou com grande amor. Mesmo que nós não tivéssemos nenhum mérito, Deus nos amou primeiro. E trouxe para esta comunidade servos e servas do Senhor, que aqui começaram a falar do grande amor de Deus para a vida deles. Assim como em Nínive, Boa Vista de São Caetano, como outras localidades aqui de Salvador, na Bahia, são também alcançados por esta graça de Deus. Nós vamos também ver que Deus, no Novo Testamento, Ele vai atuar também com esta mesma graça para com aqueles daquela época. Nós vamos ver que em tudo Cristo, lá, demonstra a sua graça, mesmo sem que aqueles ou seus ouvintes tivessem mérito em algum favor. Mas a graça de Deus, ela vem até nós por iniciativa do próprio Deus. A atitude é tomada pelo próprio Deus. A atitude no Novo Testamento, quando Deus envia Jesus, demonstrando a sua graça a todos nós. E aqui também no Antigo Testamento, agora nesta experiência de Jonas, ali quando Deus o envia para que aquela cidade fosse consciente do quanto ela estava distante de Deus e que elas precisavam rever a sua vida.
agora Deus estava também demonstrando a sua graça para com eles. E então, que é pela iniciativa de Deus que a graça dele vem até nós. É através do seu chamado, e não por coisa alguma que tenhamos feito para merecê-la, mas tão somente porque Ele nos ama, Ele nos alcança, Ele toma a iniciativa. E nessa iniciativa Ele convida Jonas, mas Jonas no primeiro momento ele não aceita. No primeiro momento ele se esquiva da sua responsabilidade de profeta. Ele se afasta do cumprimento da missão de um profeta. Ele foge, e por fugir da sua responsabilidade, ele vai cair, ou melhor, ele vai se encontrar numa situação muito difícil. E que todos já ouviram, quem não já ouviu a história de Jonas? Quando ele é tragado pelo grande peixe, porque ele tenta fugir para Tarsis, ele tenta fugir da presença do Senhor, ele tenta fugir do seu chamado, ele tenta fugir da sua missão. E hoje, quantos estão fugindo? Mas nós não podemos fugir. Hoje Deus nos chama para sermos profetas neste tempo, missionários, de que a esperança está em Jesus Cristo. E o nosso campo missionário é este. Mas talvez você que esteja nos assistindo, não esteja neste bairro, não esteja nesta cidade, não esteja aqui na Bahia, esteja talvez em um outro lugar. E você, neste mesmo lugar em que você se encontra, é o lugar onde Deus lhe quer para anunciar as boas novas de salvação. Aqueles que andam sem esperança, aqueles que andam sem ter certeza do seu futuro. Então é aqui nesse momento que ele foge, e nós hoje, irmãos, comemorando, estamos no mês dessas comemorações, que nós precisamos compartilhar graça com todos. Não importa quem eles sejam, todos precisam ouvir de Jesus, todos precisam da graça salvadora de Deus, todos precisam saber que são amados pelo seu Pai, pelo seu Criador. Mas que é necessário tomar uma atitude de arrependimento e de se voltarem para Deus. E é nesse contexto que Jonas foge, cai nesta situação, que nós não podemos imitá-lo. Nós precisamos cumprir a nossa missão como igreja. Nós precisamos aceitar a nossa responsabilidade, o comissionamento que Jesus nos deu, de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É nesse contexto que na fuga de Jonas, ele cai naquele recinto, naquele grande peixe, ele é tragado pelo grande peixe. E agora Deus, por uma segunda vez, está dando a oportunidade para Jonas de voltar para a sua missão. Ele estava na trilha da sua missão, se desviou, mas agora Deus dá uma segunda chance a Jonas, para ele ser um proclamador da graça e da misericórdia de Deus. Assim também Deus faz conosco, faz comigo, faz com você. Deus sempre está nos dando uma segunda chance de rever as nossas atitudes, de rever os nossos conceitos, os nossos pensamentos, e de voltarmos à rota que Deus quer que nós sigamos, que nós prossigamos para realizar a sua vontade. E é agora pela segunda vez, Deus falando, o Senhor falando a Jonas, manda novamente ele se levantar e ir para aquela grande cidade de Nínive para proclamar uma mensagem de arrependimento para aquelas pessoas. E no momento em que ele começa a proclamar, acontece um grande rebuliço naquela cidade, algo inesperado que Jonas não acreditava que iria acontecer. Ele tinha recebido a missão de Deus, mas quando ele começa a pregar aquela palavra, ele não acreditava que algo poderia acontecer ali de diferente. Mas acontece. O versículo 4 vai nos mostrar que assim, naquela jornada de Jonas, ao entrar pela cidade,
ele quando clamava por ali, versículo 5 diz que os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de sacos, desde o maior deles até o menor. Houve um posicionamento completamente diferente do qual Jonas esperava daquela população. Aqueles homens ali naquela cidade, além de crerem no Senhor, puderam comprovar que creram através de seus atos, das suas atitudes. Eles não somente disseram que creram em Deus, que estavam crendo no Senhor, mas também eles tomaram uma atitude. E qual foi essa atitude? A atitude do arrependimento. Porque quando, naquela cultura, na cultura pagã, na cultura judaica, quando alguém se vestia de saco, quando alguém colocava cinza sobre sua cabeça, era sinal de humilhação, era sinal de arrependimento, era sinal de que a pessoa queria mudar de vida. Então não só foi da boca para fora que eles creram em Deus, mas houve sinais físicos, demonstrativos de que eles de fato creram. E naquela representatividade de colocar saco, de se vestirem de saco, demonstrou o quanto eles estavam arrependidos. De viverem a vida que eles estavam vivendo, cheio de malícia, cheio de corrupção, cheio de pecado. E o arrependimento chegou desde o maior deles até o menor. A Bíblia aqui está dizendo que essa notícia chegou ao rei de Nínive, que ele também se levantou do seu trono e, cobrindo-se de saco, sentou-se sobre cinzas. E ele faz uma proclamação, coloca lá uma publicação em Nínive, por decreto, a todos os seus moradores, a todos os seus nobres. E ele fala, não provem coisa alguma, versículo 7, no final do versículo 7. Não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam, não bebam água, mas sejam cobertos de saco, tanto os homens como os animais, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Eu fico a pensar um líder falar isso, todos, do maior ao menor. Ele já estava naquela posição, sentado sobre as cinzas, vestido de saco, mostrando arrependimento. E agora ele diz, não só eu, mas toda a nação, não somente as pessoas, mas também os animais, todos vamos nos converter e vamos clamar a Deus, e vamos suplicar o seu favor, e vamos suplicar a sua graça, e vamos suplicar a sua misericórdia, e vamos nos converter do nosso mau caminho e da violência que existe nas nossas mãos. Quem sabe se Deus não se voltará para nós. E neste arrependimento Ele vai afastar de nós a sua ira, o seu furor, e nós seremos salvos. E a Bíblia diz, no versículo 10, que Deus viu o que eles fizeram, porque eles fizeram com o coração contrito, eles fizeram com o coração inteiro, com o coração sincero. E a Bíblia diz que um coração contrito Deus não desprezaria. Um coração quebrantado, Deus não despreza. E foi aí que Deus viu o que eles fizeram, como eles se converteram do seu mau caminho. E aí Deus desiste de trazer sobre aquele povo a sua sentença.
Deus muda. Deus decide trazer uma mensagem de esperança para aquele povo. E a misericórdia de Deus é sobre aquele povo. A misericórdia, irmãos, como a graça, são faces, são lados, são aspectos do grande amor de Deus por nós. Por quê? Porque a misericórdia é aquele lado do amor de Deus que faz com que Ele ajude todo aquele que está aflito, todo aquele que está necessitado, todo aquele que está precisando de ajuda. Por outro lado, a graça também é uma face, é um lado, é um aspecto do amor de Deus, que nos leva, ou melhor, que leva a Deus a perdoar os culpados, a perdoar aqueles que andam no erro, a perdoar aqueles que precisam de perdão, de justificação. Paulo, em 2 Coríntios 1, versículo 3, ele vai dizer: bendito seja Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Paulo aqui está dizendo que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e também nosso, é o Pai de misericórdias. Lá em 1 Pedro 1,3, o apóstolo Pedro também vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança, uma esperança incorruptível, sem mácula. É isso que Deus faz conosco, usa de misericórdia. E essa misericórdia é o que o leva a nos perdoar. Foi isso que Deus fez lá com aquele povo de Nínive. E é isso que Deus quer fazer na nossa cidade. É isso que Deus quer fazer neste bairro, a qual esta igreja, a Igreja Batista Fonte da Vida, todos estes anos, tem compartilhado com esta vizinhança, com esta população, que Deus os aguarda, que Deus os ama, mas também espera arrependimento deles. Se nós formos lembrar como este bairro era há muitos anos atrás, sem nenhum referencial de Deus, e como Deus permitiu que esta igreja aqui chegasse, para que fosse portadora de boas notícias, porque as boas novas é a boa notícia de Deus para nós, e para que aqueles que estavam aqui, e quantos foram alcançados por esta misericórdia e por esta graça de Deus, trazendo para cá homens e mulheres que não tiveram a sua vida como preciosa, mas que dedicaram na comunicação do Evangelho de Deus, para que hoje este bairro pudesse ouvir da palavra, mas também ser alcançado pela nova vida que há em Cristo Jesus, quando essas pessoas o aceitam. Então, nós vamos ver que como Deus atuou no passado, Deus atua hoje. E nos convoca como igreja, te convoca como igreja, para não deixar de anunciar Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a nossa única esperança. É a única esperança para os aflitos, para aqueles que sofrem. É também para aqueles que neste momento não estão sofrendo. Porque o pecado entrou no mundo e fez com que a criação de Deus fosse corrompida. Então, todos necessitam da graça e do amor
salvador de Deus. E é nesse contexto do livro de Jonas que Deus mostra o seu amor para com aquela população. Como mostra hoje, mostrou no passado, Ele vai mostrar. Mas teremos que tomar um posicionamento, porque nós não podemos confiar de quando será a sua volta, a volta de Jesus. Nós não sabemos quando partiremos deste mundo. Esta decisão tem que ser tomada hoje. Tem que ser tomada agora. De retornar para Deus. De aceitar esta graça e essa misericórdia e se voltar para o Senhor. Porque Ele está à espera. É segundo a sua muita misericórdia, como nós lemos aqui em 1 Pedro 1,3, foi que Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, sem ruga. Foi para isso que Ele veio nos trazer, através de Jesus, misericórdia e graça. E nós não podemos deixar de ter também para com os que são de fora. Acontece um fato muito curioso ainda aqui na vida de Jonas. Acontece um fato porque o que acontece ali naquela cidade surpreende Jonas. E ele fica... A gente não entende bem por que ele fica bem irado. O versículo 1 do capítulo 4 diz que isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. E aí ele ora ao Senhor e diz assim, no versículo 2: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis, porque eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Olha só, eu sei que o Senhor é misericordioso, que eles iam realmente, que o Senhor ia ter misericórdia deles, que o Senhor ia ter compassividade deles, o Senhor é longânimo, o Senhor ia fazer isso mesmo com eles. Mas se Jonas não estivesse ali para levar aquela mensagem, como eles creriam em Deus? Se Jonas não estivesse ali para cumprir a sua missão, como eles iriam se arrepender se ele não fosse enviado? Como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem vá e anuncie? Não tem como crer, não tem como se arrepender se não forem enviados. E precisamos tomar esta posição diante de Deus, que é a da grande comissão. Indo por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E aquele que crê será salvo. É essa a mensagem que nós temos nas mãos. E agora ele está tão decepcionado, porque ele sabia que Deus era Deus compassivo. Mas Deus é compassivo e Ele é misericordioso quando o homem reconhece o seu erro. Quando o homem toma uma atitude de arrependimento, muda as suas atitudes e Deus assim o salva. Foi isso que aconteceu com aquele povo ali. Eles tomaram um caminho diferente do qual estavam andando. Além de clamar a Deus, eles se converteram dos seus caminhos, dos seus maus caminhos. E da violência que existia nas suas mãos. E da violência que existia em suas vidas. E aí Deus agora ainda agindo com misericórdia, não somente com aquele povo, mas também agora com o seu profeta. Deus mostrando graça ao seu profeta, mostrando sua misericórdia, dá uma lição para ele. E a lição que Deus dá para Jonas é que ele faz nascer uma borboreira, faz crescer por cima de Jonas, e aquela borboreira faz uma grande sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado, do seu cansaço, do sol quente. E ele se alegra grandemente, diz lá o versículo 6.
Que ele se alegra porque aquela sombra trouxe alívio, trouxe descanso, trouxe refrigério para a vida dele. E ele se alegra em extremo por causa daquela boboreira. Mas acontece algo que ele não estava esperando. Deus envia um bichinho no dia seguinte, ao subir da alva, e fere aquela planta, aquela boboreira. E ela se seca. E quando o sol atinge o seu ponto mais, talvez mais quente do dia, Deus manda um vento calmoso, oriental. Mas o sol bateu na cabeça de Jonas e ele fica tão abatido com aquele mormaço, com aquela quentura, que como se quase que ele desmaiou. E ele, quando se sente naquela posição, ele deseja morrer. Ele deseja com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. E aí Deus pergunta para ele, no versículo 9, então Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira? Por causa desta boboreira? E aí ele fala, ele retruca com Deus, ele questiona com Deus Jonas e diz: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte? E aí o Senhor novamente replica e diz: olha, Jonas, você tem compaixão desta boboreira, na qual você não trabalhou, você não fez a crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E eu, Jonas, não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda, e muito gado? Ali existiam pessoas que não sabiam discernir entre sua mão direita, pessoas inocentes, pessoas ali que não tinham o conhecimento de Deus e que não poderiam perecer. A Bíblia diz que Jesus voltará na medida que todos cheguem ao pleno conhecimento de Jesus. Jesus precisa ser pregado em todos os cantos da terra, para que ninguém diga: eu não ouvi de Cristo. Ninguém falou para mim sobre o Evangelho. Ninguém pregou para mim. Deus não quer isso. E é por isso que Jesus voltará. Jesus voltará na medida que todos já ouviram falar do seu amor através de Jesus. Deus ama a todos e ama esta comunidade. E ama a comunidade a qual você também está aí agora. Não importa onde você esteja, neste bairro, nesta cidade, nesta rua onde você está aí, nos assistindo. Deus ama a todos. E quer que nós também, como Ele compartilhou misericórdia e graça através de Jesus, Ele quer que eu e você, nós, compartilhemos também graça e misericórdia a todos que precisam. A todos os aflitos, a todos que sofrem, a todos que precisam de salvação e de uma nova vida em Jesus. E é isto que esta igreja tem feito durante todos estes anos, compartilhado a misericórdia e a graça, que são aspectos do amor de Deus para conosco, em que nos ajuda nas nossas aflições, mas que também nos leva a receber de Deus o seu perdão, para termos paz no coração. Que nós venhamos ser esses dispenseiros, estes bons anunciadores, aqui em Boa Vista de São Caetano e em todo lugar. Porque aqui ainda há muito a fazer. Ainda há muitos que precisam ouvir, que precisam se arrepender, voltar-se para Deus, para viver em novidade de vida. Olha o quanto este bairro
melhorou. Olha o quanto este bairro mudou através da palavra, mas ele pode ainda mudar muito mais se buscar ao Senhor de todo o seu coração, se buscar a Deus com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Eu quero convidar a vocês a ficarem de pés e nós vamos orar, agradecendo a Deus pela sua palavra e pelas lições que Deus nos traz em sua palavra. A graça e a misericórdia precisam ser compartilhadas para que todos se arrependam, para que todos cheguem ao pleno conhecimento de Deus e tenham suas vidas transformadas. Oremos. Bendito Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor que não só foi da boca para fora, mas foi um amor que teve uma atitude muito concreta. Quando enviaste o teu Filho Jesus, mostrando quanto o Senhor é gracioso e o quanto de fato o Senhor é o Pai das misericórdias. Quantas vezes a tua misericórdia nos alcançou, Senhor? Quantas vezes também tivemos em uma posição de erro, de pecado, e o Senhor agiu conosco com misericórdia. Quantas vezes nós erramos, e o Senhor agiu com graça. Que nós venhamos também agir para com as pessoas. Assim como o Senhor nos perdoou em Jesus, que nós também venhamos ter esta mesma atitude. E essa mesma atitude, Senhor, venha a ser proclamada através das boas novas de salvação. Que nós venhamos, ó Deus, falar para todos que precisam se arrepender dos seus feitos, se voltar para Deus, e eles terão as suas vidas transformadas pelo nosso Pai. Assim como houve arrependimento naquela cidade cruel, com tanta violência, com tantas coisas erradas, Senhor. E aqueles homens foram tomados por aquela palavra, aceitaram dentro dos seus corações e se converteram dos seus maus caminhos. E o Senhor trouxe refrigério para eles. Que assim também aconteça hoje, nos dias de hoje, em todas as cidades, que os homens se arrependam e voltem-se para Deus. E dediquem as suas vidas a Deus para terem suas vidas transformadas e que venham gozar agora de paz, de alegria, de segurança em Deus. Ó Senhor, não nos deixe fugir da nossa missão. Jonas fugiu no primeiro momento, mas o Senhor também deu a segunda oportunidade para que ele retornasse para a sua missão. Que nós não venhamos, Senhor, fugir da responsabilidade a qual nos foi incumbida, mas que nós a abracemos com responsabilidade, com fé, com esperança, para que outros possam também desfrutar da salvação em Jesus Cristo. Obrigada por esta igreja neste lugar, Senhor, porque ela aqui tem sido, ó Deus, o canal que transborda graça e misericórdia da tua parte. Não deixe que esta igreja aqui, o seu farol se apague, mas pelo contrário, que aqui seja um farol reluzente, para todo aquele que anda perdido, possa olhar a luz que aqui reflete, que é a luz de Jesus Cristo. Ó Deus, faz de nós sal da terra, faz de nós luz do mundo, Senhor, nesta comunidade e em todas as comunidades que alcance este vídeo, este áudio. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, porque esta graça nos alcançou, esta graça que nos abraça, esta graça
que nos traz alegria, que nos afaga o coração, que nos traz esperança. Muito obrigada, Senhor. E que esta mesma graça seja derramada sobre todos aqueles que nos ouvem e que nos ouvirão, e que eles aceitem de bom grado este favor imerecido que Deus dá a todos aqueles que abrem o seu coração para receber e ter a sua vida mudada. Para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, a nossa vida, e que possamos compartilhar esta graça para todos. Mais tarde teremos culto aqui. Você é o nosso convidado.